Seus lindos. O Instagram me derrubou, como vocês perceberam, tiraram minha live do ar, porque não pode tocar música na live. Apareceu o aviso aqui na tela para mim. Então vocês não vão ouvir musiquinha antes da gente começar o nosso bate-papo. Eu vou acabar tendo problemas com isso, que direto o Instagram me manda notificações sempre que eu coloco musiquinha, que eu gravo alguma coisa na tela, vídeo, ou eu tocando alguma coisa, vem uma notificação do Instagram que não pode. Eu sei que tem musicistas aí que me acompanham, como a Dani, por exemplo. O Instagram de vocês é cheio de músicas que vocês cantam, gravam e tudo mais. Vocês não têm problema com isso? O Instagram não chama atenção nem nada? Oi, Nelly. Vou esperar vocês entrarem de novo, que daí a gente começa. Pois é, Nini. São várias as restrições. Pelo visto, eu só posso usar música quando é aquelas que eu entro ali nos stories e seleciono a música que já tá no próprio Instagram. Agora, quando eu toco, quando eu invento alguma coisa aqui, filmo alguma coisa, ou quando eu toco uma musiquinha no meu computador, igual tava agora, não pode. Dani, eu já tive muito problema. Aí descobri que quando você não usa playback, grava a sua própria versão no violão, banda ou a capela, pode gravar sem grandes problemas. Legal, bom saber. Tá, então já sei o tipo de cuidado que eu vou ter que tomar. Qualquer coisa eu gravo umas versões minhas aqui e arrisco para vocês. Deixo aí disponível uns 3 minutinhos antes da gente começar as lives. Dani, mas de preferência apenas 1 minuto. Tá. Passou disso também capaz de rastrearem, né? Complicadinho. Aline, sim, eu já tive vários vídeos bloqueados. Vídeo bloqueado, os meus são uns montes, assim. Teve uma vez que eu capturei a abertura do arquivo X. Coisa assim, rapidíssima, de segundos. O Instagram me bloqueou, tive que ficar esperando, mandar lá uma respostinha, pedindo para liberar. Aí liberaram. Então eu tenho que tomar cuidado. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Já tem o pessoal aí, já passou um tempinho. O Instagram vai avisando aos poucos. Vou começar o nosso bate-papo. Tô sentindo falta de algumas pessoinhas aí, mas normalmente aparecem depois, porque tem seus compromissos e conforme vão encerrando, vão aparecendo. Eu vou ter que repetir algo que eu falei na semana passada para vocês, mas é que precisa ficar registrado. Tem até a ver com essa questão de direitos autorais e tudo mais que a gente estava falando sobre música, mas aqui nesse caso é sobre conteúdo psicanalítico. Na semana passada eu comentei que eu precisava fazer a referência tanto ao IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana, quanto à FAAP, que são os dois lugares quais eu estudo, acompanho, faço todo o meu desenvolvimento com relação aos estudos psicanalíticos, porque muita coisa que eu disser aqui para vocês acabam vindo dessas instituições, que são instituições, no caso do IPLA, quem está tomando conta de tudo ali é o George Forbes, psicanalista que vocês provavelmente conhecem, e na FAAP, a parte onde eu estudo psicanálise também, tem todo um cuidado, todo o material pensado pelo George Forbes e a sua equipe. Então, muita coisa que eu acabar falando aqui vem dessas instituições e vem de teorias pensadas por Forbes e sua equipe. Claro que, de uma maneira geral, eu sempre tento trazer com as minhas palavras, traduzir o máximo possível questões ou conteúdos que são mais complexos. Nem sempre é possível, mas eu preciso deixar esse registro aqui para vocês, tá? Hoje eu acho que a gente consegue entrar na questão da verticalidade, da horizontalidade,
eu vou situar vocês um pouquinho nisso. Então, recordando do nosso encontro da semana passada, eu trouxe para vocês duas possibilidades de percepção, de compreensão de como se dá a relação do sujeito e o laço social e o sujeito. Como existe uma relação onde um afeta o outro e vice-versa. Então, existe de fato uma relação dialética. Lembrando, gente, que pode mandar questões, pode comentar, que daí a live fica mais rica. A Dani mandou pra mim ali, apoiado, grava. Tem que perder a vergonha, aí eu gravo os vídeos pra vocês. Tocando é mais fácil, tocando é de boa. Agora cantando é complicado, né, Dani? Ainda mais que você canta pra caramba, você que devia começar as lives aqui cantando pra gente. Íamos adorar. Então, na semana passada, nós fizemos uma introdução dessa relação sujeito e laço. E hoje nós vamos avançar mais um pouquinho, só que esse avanço é no sentido de avançar o estudo, porque no tempo a gente vai um pouquinho mais para trás ainda. Por quê? Nós falarmos dessa relação é bacana, é interessante, como vocês viram, porém é importante situar algumas teorias. E aí eu vou trazer o Freud aqui para o nosso debate, porque o Freud ele criou lá suas hipóteses de como se deu essa questão do laço social. Então, isso que eu estou chamando para vocês de laço social, a gente pode pensar como a cultura, nós podemos pensar como a civilização. Por quê? Cultura e civilização. Apesar dessas palavrinhas estarem separadas para nós no dicionário, cultura e civilização são duas coisas que andam atreladas, sempre juntas. Tanto que vocês vão ver a obra Mal-Estar na Civilização ou Mal-Estar na Cultura. Tem traduções diferentes para essa obra de Freud. Então, em algum momento aparece traduzido como civilização, em outros momentos traduzido como cultura. Então, quando vocês estiverem lendo o Freud, estudando o Freud, concebam civilização e cultura mais ou menos como a mesma coisa, tá? Aqui para a nossa língua acaba sendo diferente, mas o Freud concebendo isso, vocês vão ter que pensar isso como uma espécie de coisa única, tá? A gente pode também substituir, como eu gosto de fazer aqui, por laço social. Daí a gente engloba tudo, civilização, cultura e tudo que está dentro do laço social. Vamos pensar um pouquinho o que o Freud nos trouxe enquanto hipótese. Freud era um cara que fazia muitas investigações, muitas pesquisas. Ele tentava buscar o mais longínquo possível coisas que pudessem embasar o que ele estava pensando. Então, ele colocou na cabeça que ele precisava conceber mais ou menos quando se forma essa coisa de civilização. Qual é o momento que se inaugura uma civilização? Como é que se dá isso? E o Freud, ele vai pensar, a partir de algumas pesquisas que ele faz, em tribos muito antigas, cujo qual se tem registros. Ele vai pensar em regiões muito longínquas, mas que também se tem algum tipo de registro. E ele começa a cair numa coisa que ele percebe em várias desses lugares, desses pequenos grupos de pessoas. O que ele percebe? Que daí ele vai colocar como uma hipótese para o ato civilizatório. E a gente vai pensar isso enquanto ato mesmo. O Freud concebe que existia um momento onde não existiam leis, normas, regras, como nós temos hoje, por exemplo. É até difícil para nós pensar um mundo sem essas coisas, uma vez que já nascemos inseridos nesse mundo simbólico. Então, ele começa a perceber que existia um momento onde não se tinha nada disso. E era quase que uma espécie de caos, onde o que prevalecia era um modo natural de ser, a natureza. E aí, ele nota que existia, por exemplo, um macho alfa
De qualquer espécie, tá, gente? Mas claro que a gente vai pensar isso como o que mais tarde vai ser o ser humano. Mas existiria um macho alfa que, na maioria dos casos, era aquele que era o mais forte, talvez o mais velho, aquele que vencia mais lutas, mais batalhas ali. Então ele tinha o privilégio de comer a melhor caça, o melhor alimento. Ele tinha todas as fêmeas daquele grupo para ele. E aí, o que sobrava era dos demais membros daquela turma. Só que esses membros começaram a se incomodar. E aí eles começaram a se juntar, maquinar alguma coisa e tiveram a ideia de aniquilar este que seria o alfa, o mais forte, o mais poderoso, talvez o mais velho. Ao aniquilá-lo, todos passariam de uma certa forma a ter direito a dividir a comida, talvez, a ter acesso mais livre às mulheres daquele grupo. Tomando cuidado, tá, gente? Que aqui a gente está pensando o ser ainda lá na natureza, tá? Então, às vezes eu vou falar macho e fêmea, pensem nisso no ponto de vista biológico, tá? Não considerem as palavras aqui num sentido agressivo ou pejorativo, nada nesse sentido. Aqui a gente está aí no campo da biologia passando para o campo do social. Né? A gente está vendo aí a transição do biológico para o social, do biológico para o civilizatório, do biológico para a cultura. Então, quando eles começam a maquinar isso para ter acesso à comida e às outras mulheres daquela turma, o que eles estão fazendo aí? Começando a criar o quê? Uma pequena culturinha. É uma cultura aqui. E ao maquinarem, né, ao terem a ideia de matar aquele macho alfa, o que eles estão fazendo? Eles vão matar o pai da horda primeva. Eles vão matar o pai daquele grupo. Ao matar esse pai, poderão assumir esse lugar, ok? E eles vão lá e botam a ideia em prática. E matam. Só que o que acontece? Eles percebem que isso por si só não foi muito suficiente para botar ordem na casa. Por quê? De tempos em tempos, um ou outro ali deles acabava de novo assumindo uma certa posição, um certo lugar de privilégios. Então eles começam a pensar que, opa, isso não é o suficiente. E eles vão entrando nessa dinâmica de mata o pai. Já estão começando a entrar aí no campo da psicanálise, né? Lembra lá do complexo de Édipo. Então eles começam nessa sequência de mata o pai, mas de novo alguém vai lá e assume. Então, com o tempo, ao matar o pai, e eles perceberem que ao matá-lo nada se resolve, começam então os primeiros sentimentos de culpa. Porque, puxa, matamos aquele ali, que por mais que ele tivesse privilégio e tudo mais, nós tínhamos com ele uma relação de segurança, de proteção, né? Nós nos sentíamos abarcados aqui, protegidos dentro desse grupo, porque tinha esta figura. Mas agora nós o matamos e não estamos conseguindo dar ordem na coisa. Então começa essa coisinha da culpa. E aí, no lugar da culpa, colocamos um totem. Então avançamos no totem e tabu. Então, aí começa a coisa de adorar elementos. Posso adorar o sol, como posso adorar uma ave, como posso adorar o rio, posso adorar, sei lá, qualquer coisa. Então, no lugar do pai, eu coloco um totem. E aí eu começo a estabelecer mais regras. Então, este pai que foi morto, agora ele passa a ser um pai simbólico pela via do totem. Então, é um pai que se faz presente, é um pai totêmico. Esse pai está lá. Então, ó, simbólico. Lembrem da live passada, onde nós falamos de real, simbólico e imaginário. Então, vocês lembram do simbólico. Olha aí.
Já temos uma figura que remete para nós aquele simbólico que nós discutimos na live passada. Quem não estava aqui, volta lá na live, assiste, vê o que a gente falou, porque introduz isso aqui que nós estamos trabalhando. Então, temos ali um pai totêmico, pai simbólico, que está ali olhando tudo que você faz, o tempo todo. E aí começa a se estabelecer outras regras. Então, eles começam a entender que, opa, aqui a coisa não vai funcionar muito bem. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de nós nos relacionarmos entre nós, sexualmente, vamos fazer o seguinte, membros dessa turma aqui só podem se relacionar com membros dessa outra turma aqui. Então, entre nós, não podemos mais. Vocês estão percebendo que tudo isso vai inaugurando a civilização? Tudo isso vai inaugurando a cultura? E, principalmente, tudo isso vai inaugurando a lei, a norma, o não. Isso é muito importante de vocês terem em mente. Isso vai inaugurando o não. Não pode. Tá? Então, aí vocês estão tendo... Detalhe, tá, gente? Isso aqui é hipótese freudiana, tá? Existem campos e campos e campos da ciência, da pesquisa e tal, que vão para vários caminhos. Essa é uma hipótese freudiana. Então, não posso mais me relacionar com os membros dessa mesma equipe, dessa mesma turma. Então, vou me relacionar com os membros desta outra turma aqui. E aí eu começo a estabelecer norminhas, regrinhas, o não. O Freud, ele achou, inclusive, relatos de situações muito interessantes. Se, vamos pensar aqui, a menina dessa turma casou-se com uma pessoa dessa outra turma aqui, certo? Então, vai formar um terceiro núcleo familiar. Se, por exemplo, esse casal, né, novo, estiver andando lá no matinho, na trilha, na selva, e por acaso a mãe da menina for passar, ou o pai da menina, do menino, for passar, tanto faz, tá, gente? Não se apeguem muito a qual elemento. Mas se um ou outro for passar ao mesmo tempo que o casal, eles já tinham como regra que precisavam desviar. Olha que legal. Então, fazia-se um desvio para não cruzar com o sogro e com a sogra na trilha, na selva. Porque isso poderia gerar atritos e problemas. Estão reconhecendo coisas da nossa civilização, da nossa sociedade? Estão percebendo a coisa aí do casamento, né? Não se chamava casamento na época, obviamente. Mas a coisa aí do casamento, de você constituir a sua família longe daqueles dois núcleos originais. Então você constituir uma outra família, um outro laço. Nelly, organização da cultura e civilização da polis? Sim. A gente pode usar o termo polis também. Se a gente caminhar no tempo, né, for cair ali na Grécia e tudo mais, a gente começar a pensar a polis, a política, né, que esses termos se correlacionam, têm a mesma origem, a gente tem então o início da polis, né? É que aí a gente vai ter que caminhar um pouquinho mais para frente. Eu acho que eu chego lá, tá? Não sei se hoje, mas a gente vai pensar um pouquinho isso também. Mas é exatamente isso, né? A organização da polis, tá? Então, aí nós temos a hipótese freudiana de como se inaugura, de como começa a se estabelecer a cultura e a civilização. Então percebam que ela nasce da norma, da inserção da lei, da necessidade de alguma coisa ser barrada. Lembram de lives anteriores? Somos sujeitos. Aí, sujeito é uma S com uma barra, assim, ó, porque somos barrados. Então, pegando esta lógica que vocês estão tendo hoje, o que é que nos barra? A civilização. O ato civilizatório. A cultura. Ou seja, este campo simbólico que se desenvolve desde então até o mundo atual. Kaique, olha o estilo, adoro. Sem ventilador e
casaco, tá frio aí? Cara, tá frio, e aí eu me sinto muito mais à vontade, você deve ter percebido, acho que os demais também, sem ventilador, nada pra fazer barulho, consigo me vestir do jeito que eu gosto, sem ficar com aquele monte de suor, e principalmente sem ficar acabado, né? Porque aquele calor me deixa terrivelmente acabado. Então o friozinho tá me ajudando aqui. Eu tenho muito problema respiratório, e normalmente as pessoas preferem o calor, né? Mas por incrível que pareça, cara, os meus problemas respiratórios, eles pioram no verão e na primavera. Primavera fica cheio de pólen o ar, eu fico terrível, É, então no inverno eu fico mais tranquilo, no outono também. Né? A gente está no outono agora e isso já começa a me dar uma certa paz assim, de espírito. Então por isso que vocês não estão ouvindo barulho de ventilador hoje. Então, gente, fixaram aí a ideia de uma hipótese de como começa a se estabelecer a civilização, a cultura, e que o que nos barra é justamente a inserção nesse mundo simbólico, nesse mundo da linguagem, nesse mundo da cultura. Poxa, Darcy, então o segredo é voltar a épocas antigas? Claro que não, né? Isso seria até inocência. Achar que existe alguma possibilidade de voltar. Esse não é o segredo. Então, o que o Freud estabelece para nós é que quando a gente começa a desenvolver cultura e civilização, junto com isso começam a vir os sintomas, porque nós começamos a ser barrados. Nós já não podemos mais realizar os nossos desejos. Eu não posso fazer o que bem entendo, porque agora tem uma norma, tem uma regra, tem vários nãos, como eu havia dito para vocês. E aí, meus queridos e minhas queridas, uma vez que o desejo está sendo barrado, a gente vai ao tempo e com o tempo sofrer o recalque e a repressão. Então, a gente começa a sofrer, a gente começa a fazer sintomas. E junto com esses sintomas começam a vir as patologias. Perguntinha da Nery. Darcy, somos barrados, castrados pela organização do sistema. Logo, o superego está sempre à espreita? Como que eu posso trabalhar isso com vocês, Nelly? Eu não gosto de uma certa ideia de que o superego, porque às vezes com as palavras que a gente usa, dá a impressão que o superego, ele só tem a função de ser um carrasco. Na maioria das vezes ele é um carrasco de fato, mas ele tem outras funções também. Eu vou dar um exemplo. Até porque sem esse superego, imagine o caos que tornaria a nossa vida, o nosso laço social. Porque desde ser um carrasco até barrar coisas do dia a dia, ele se faz muito necessário, ele é extremamente importante. Então, o que é que faz, eu não dirijo, mas vamos imaginar que eu dirijo, o que é que faz com que eu não atravesse um sinal vermelho às 14 horas a 100 por hora? Meu superego. Por quê? Existe no laço social uma norma pré-estabelecida de que eu só posso passar no sinal se ele estiver verde. Amarelo, se tiver acabado de ficar amarelo, você estiver naquela faixa branca, né? Tem uma regra assim também. Mas, de uma maneira geral, né? Eu só posso passar se tiver verde. Então, esse superego evita que eu me mate e que eu coloque a vida de outras pessoas em risco também. É esse mesmo superego que me faz, no período pandêmico, utilizar máscara, passar um álcool em gel na mão. Então percebem que há funções e funções. A gente tem que olhar um a um, caso a caso, para tentar entender, né, o quanto está de carrasco e o quanto está desta outra função, para a gente ver ali como que essa situação, como esse caso clínico está acontecendo.
Pergunta da Nelly, superego é a norma necessária? Então, exatamente. É a introjeção dessa cultura, dessa civilização ou deste simbólico que é linguagem. Ele é praticamente linguagem. Lembram lá que eu dei o exemplo na semana passada do jogo de xadrez, né? Então a regrinha do jogo e tal, essa linguagem que vem do outro. Então, é do outro isto que me barra. Né? Isso que me faz, de novo, sujeito barrado. Então sim, ele é super necessário, ele é fundamental, porque é a partir dele que há essa introjeção dessa cultura, dessa civilização, desse simbólico, tá bom? Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma coisa aqui. Não. Então, o superego ele se faz super importante, super necessário. Ficou claro para vocês até aqui? Me avisem, por favor, escrevam aí. Se ficou bem claro de entender, ficou tranquilo. Opa, tinha mais coisas aqui que vocês mandaram, eu não vi. Acho que demorou para atualizar, gente. Kaique, o calor acaba comigo, o frio é o que há. Sim, isso que você fala sobre ali, o que ela diz sobre sujeito barrado e autorizado, é isso mesmo, Kaique. É isso mesmo. O sujeito barrado, ele é justamente barrado por essa ordem simbólica. Que o Freud coloca como castração. Né? Então, todo esse ato civilizatório, essa norma, é o que nos castra, é o que nos torna castrados. Tá? Termos aí freudianos para vocês contextualizarem. Acho que vai ficando mais fácil, né? Acho que fica mais legal conforme eu transito assim também. Tá bom, gente? Renata respondeu, sim, está claro as explicações. Valeu, Rê. Então, até aqui o que nós vimos? Contando da live passada, tá? Um pouquinho da coisa em Freud, um pouquinho da coisa em Lacan, e hoje vimos a hipótese freudiana de como seria essa inauguração, ou esse ato inaugural da civilização, do ato simbólico. Tem o filme do Stanley Kubrick, Odisseia no Espaço. A primeira cena, quando tá os macaquinhos lá, e aí um macaco pega, né, um negócio e pá, mata o outro macaco. Isso também é uma hipótese de como foi o primeiro ato civilizatório. Esse filme é muito legal. Sei que tem gente que fala, putz, assistir aquele filme é difícil, é cansativo, né? Tal. Pois é, mas é um filme muito completo. Então, a primeira cena mostra o que seria uma das hipóteses desse ato, que é justamente mais ou menos o que o Freud pensou também. Né? Então, você tem ali, né, a espécie e um acaba assassinando o outro. Vocês percebem que a coisa é brutal? A coisa é muito brutal. Teve alguém que mandou uma questão numa caixinha uma vez, Darcy, falar de agressividade e tal, e eu coloquei lá que em algum momento a gente falaria sobre isso, que o ser humano é agressivo. Né? O ser humano não é esse ser bonzinho, que ser maravilhoso. Nós somos agressivos, e agressivos pra caramba. O ato civilizatório, gente, ele vem para barrar a nossa agressividade enquanto violência. Porque senão nós somos violentos sim. Se não tiver uma regra que barre, a gente sai matando todo mundo. A gente sai devorando todo mundo. Né? Porque para quem estuda as crianças, o desenvolvimento das fases e tudo mais, tem uma fase da criança que ela, né, taca o dente. Vocês sabem disso, papai, mamãe, vovô, vovó, todo mundo aí que já acompanha uma criança, taca o dente no amiguinho e se deixar arranca pedaço. Né? Então isso assim, se nós não tivermos o ato civilizatório, a nossa agressividade, ela aparece no mundo como violência. Então, essa barra, as existências egóicas, o superego e tudo isso vai barrar esta violência, mas não a agressividade. Barrar a violência, não toda, tá, gente? Não toda, o mundo é violento pra caramba, tá? Barra em certa medida. Mas a agressividade não é barrada por essa dinâmica. A agressividade, ela vai ganhar outros contornos que não violentos. Então, por exemplo,
antes um MMA, um UFC, do que pessoas se gladiando, como era antigamente, até a morte. Então, olha só que legal, né? Vamos colocar todo mundo dentro de um octágono, todo mundo não, né? Duas pessoas dentro de um octágono, com regras, eles vão lutar, vão usar a sua agressividade com técnica, né? Com várias questões ali que envolvem isso, um juiz e tal, não sei o quê, né? Há um grau de violência? Há, mas, em teoria, barra-se, né? Quando essa violência chega a um certo ponto onde um mataria o outro. Então, você pode exercer a agressividade. Sei lá, eu sou um cara que curte rock and roll, eu curto um thrash metal. Cara, thrash metal é agressivo, né? Agressividade. Então você pega a sua agressividade e transforma em música, em arte. É criativo. Então, respondendo quem me mandou essa questão na caixinha, que eu não lembro quem foi. Então, olha aí, lembrei, foi o Elcio. Acho que o Elcio não está aí assistindo. Então percebe que a agressividade, ela tem um caminho sim interessante. Ela pode sim ganhar um caminho socialmente aceito. E aí caímos na sublimação. Que em Freud não é um conceito, tá? Muita gente pensa que a sublimação é um conceito freudiano. Freud fala de sublimação, mas ele nunca desenvolveu o conceito. Mas aí esse movimento da agressividade, que não se torna 100% violência, mas parte para um ato criativo, essa agressividade, ela é super interessante, né? Kaique deu um gás aí para nós, vamos ver. O Winnicott fala sobre a agressividade, né? Precisamos dela para a gente existir. Peraí, deixa eu voltar. A agressividade não é a mesma coisa que violência. Perfeito, é isso que eu estou tentando transmitir para vocês, que não é a mesma coisa. Nelly, em um estado de estresse altíssimo ou em meio ao caos, nossa agressividade se sobrepõe. Epigeneticamente falando também. Epigeneticamente eu não vou saber responder, tá? Mas essa agressividade é caso a caso, né? A gente vai ter ela ali mais ressaltada. Mas a questão é justamente essa, né? A agressividade não se tornar violência. Se ela pega o caminho da criatividade, isso é interessante. Sei lá, eu tenho que acabar usando exemplos meus aqui do meu dia a dia. Eu sou um cara que gosta de futebol, sou palmeirense, roxo. Então, assim, final Palmeiras e São Paulo, agora recentemente, do Campeonato Paulista. O time do Palmeiras entrou extremamente agressivo, não violento, agressivo. Por quê? Ficaram extremamente incomodados com toda a narrativa do adversário, do time do São Paulo. Aquela agressividade resultou num 4-0 dentro de campo. Então, olha essa agressividade sendo usada não como violência, mas como ato criativo. Ficou claro com esse exemplo extremamente contemporâneo? Acho que tinha mais um comentário aqui do Kaique. Agressividade permite à criança ser si mesma e não a cópia da mãe. Criatividade. Massa seu exemplo. Valeu. Valeu, Kaique. Então, acho que vocês pegaram bem a ideia aí, tá? Então, ficou claro? Depois eu mando uma mensagem pro Elcio. Falando, Elcio, assiste a live que eu respondi a sua pergunta. Essa relação e diferença de violência e agressividade. Mais criatividade. Bom, estamos todos situados, né? Estamos todos confortáveis dentro dos exemplos e dos assuntos. Então, o que fica claro depois disso tudo que nós discutimos? Que tudo isso vai formar a estrutura social. Tenham em mente, estrutura. Tá bom? Por que tem que guardar a ideia de estrutura? Porque nós estamos falando de algo que é estruturado, seja na vertical, seja na horizontal. Vamos cair em várias coisas aí, no inconsciente estruturado como uma linguagem. Vamos cair no estruturalismo, cujo qual Lacan se fez valer para pensar a releitura psicanalítica. Então, quando eu estava dando exemplo para vocês, lá da ordem primeva, ou da horda primeva, o que eu falei?
existe o assassinato do pai. No lugar de ser pai vem o totem, que é uma representação do pai. Este pai representado por alguma coisa. Então temos aí o pai simbólico. Durante a maior parte da história da humanidade, a nossa estrutura foi verticalizada, tendo esta representação paterna no topo, lá no topo da estrutura. Então, quem são ou quem foram essas representações? Me ajudem aí com exemplos. Eu marquei alguns aqui. Além do pai, outras palavras que vêm de pai, que são patrão, padre, patrimônio, patriarca, apadrinhar, e tudo mais que vocês puderem pensar, patrão. Até quando você tem como chefe uma mulher, você ainda pega a palavra no masculino, patrão, e coloca ela dentro de uma lógica que ainda é estruturada pela representação paterna. Ela se torna patroa. Então continua o pai ali, a representação do pai. Você já deve ter visto isso. Ah, a patroa tal coisa, a patroa isso, a patroa aquilo. Continua a palavra, né, representando o pai, ainda que seja uma mulher naquele lugar. Interessante. Né? Então não se diz a chefe, ou sei lá, a representante da empresa. Você fala a patroa. Então, a estrutura verticalizada com a representação paterna no topo está onde? Na linguagem. Nós somos estruturados, lembra? Pela linguagem, e a linguagem nos estrutura. Então, o patriarcado é estrutural. E neste caso aqui, como a gente está vendo, verticalizado. Até aí tudo bem, gente? Deixa eu ver se vocês mandaram algo. Não, né? Deus, chefe, sim, Kaique. Todas essas palavrinhas que denotam o pai. Deus, né? Deus pai. Então, percebem? Sempre tem essa representação. E aí, tudo que vem abaixo. Então, se você vai numa empresa, tem o patrão, aí depois vai descendo. Você tem, sei lá, o patrão normalmente é o dono, né? Depois você tem o gerente, subgerente, sei lá, o responsável, o supervisor, subsupervisor, até chegar na base da pirâmide. Quando você pensa na igreja, você tem lá nossa, me deu branco. O Papa, de pai, né? Você tem o Papa, depois você vai descendo. Então você vai tendo uma hierarquia. Então a sociedade sempre foi hierarquizada desta forma. E aí você tendo então um orientador. Então por isso que fala-se no pai orientado. Então o sujeito, ele é, sujeito eu, você, nós somos pai orientados. A orientação, ela é sempre dessa representação paterna. Então, como que a gente pode pensar pai orientado? Na empresa, você tem que entrar às 7, sair às 5. Isso é uma pai orientação. É a norma, é a regra da civilização, da cultura. Estabelecida por quem? Quem é que rege a nossa lei, o nosso país? A pátria. Né? A gente vai ter ali, obviamente, a nossa legislação, a Constituição, mas tudo isso representando a pátria. Então, o fato de você ter que cumprir todas essas regras e tudo mais é porque tudo isso está previsto. Previsto. Visto anteriormente por um outro que vai ser introjetado em você. E aí você vai seguir. Você vai seguir, ou seja, essa orientação. Estão pegando a ideia? Pai orientado, você vai seguir essa orientação. Aline, acabei de pensar aqui na Grécia e na Roma Antiga. Antes dos mitos eram sempre as figuras masculinas, a autoridade máxima, mesmo entre os filósofos. Exatamente. É que ali a gente já tem, né, a coisa bem estabelecida. A gente tem ali a formação da democracia, a polis, né, já como até a Nelly tinha falado antes, você já tem a polis estabelecida, ou se estabelecendo, qual a função da democracia. Então você já tinha, ali já estava estabelecida a pai orientação.
né? Você tinha, acho que nas Olimpíadas, né? Só podiam participar os homens, mulheres não. Mulheres eram vistas na Grécia apenas com a função da cópula. Então você vê, a Grécia Antiga, por mais que tenha formado, né, grandes filósofos ali, surgido grandes filósofos, não sei se formado, mas surgido, ainda assim era uma sociedade pai-orientada, cheia de preconceitos, né? Muitos, vários. Então entenderam que na sociedade, no laço social vertical, nós temos uma pai-orientação, inclusive na linguagem. Nossa linguagem demonstra isso, porque ela é estruturada por isso, né? Não é à toa que hoje nós temos bastante discussões nesse campo, né? De muda ou não muda a palavra, né? Tem várias, não quero entrar nisso, tá, gente? Porque senão vai virar uma polêmica aqui. Mas tem essa discussão e ela é super, super importante, porque ela é representativa. Muito representativa, aliás, tá? Kaique, gente, é impressionante essa questão do patriarcado. As mulheres santas ou medievais, bruxas, e até hoje, a mulher paga essa conta de um machismo estrutural. E o que é que a mulher deseja? Pergunta-chave, hein, Kaique? Não vou responder ela hoje não, deixa para outro momento. Mas eu adoro essa questão do que é que deseja uma mulher, como você colocou aí, no singular e não no plural. Já vai ficar para outro momento. Isso vai exigir uma outra base, uma outra introdução. E o tempo aqui para nós, por mais que hoje eu tenha uma sobrinha, acho que não vai dar para entrar nisso hoje, mas genial, muito bom. Vou ficar com isso na cabeça para a gente trabalhar em outro momento. Assim como a questão da Nelly também e da Aline. São duas questões que eu gostaria muito de trabalhar. Não sei se exatamente aqui, mas talvez em algum tipo de curso, né? Aqui, de certa forma, se a gente juntar tudo é um curso, né? Estou fazendo em formato de seminários. Mas aqui ali são coisas assim que eu gosto de trabalhar com o grupo fechado, onde todo mundo contribui com alguma coisa. Quem sabe, mais pra frente. Então, o mundo foi, durante muito tempo, pai orientado. Só que o que está acontecendo? O Lacan começou a perceber que com a globalização, talvez esse pai orientador perdesse a sua força, começasse a perder o seu poder. Porque o mundo globalizado deixaria de ser vertical e começaria a se tornar horizontal e conectado, cheio de conexões, e não mais essa coisa verticalizada, objetiva, direta e reta. Quando o Lacan percebe, e vocês vão lembrar, quem estudou aí, pelo menos eu, nas aulinhas de geografia, a gente ficava discutindo, eu sou um pouco mais velho, né? Então, o que é a globalização? O que vai acontecer com a gente? O Lacan, ele morre em 81, mas ele já estava ali vendo que isto ia acontecer, que já estava começando a acontecer o mundo globalizado, né? Essa globalização, cada historiador ou filósofo vai pensar mais ou menos um tempo, né? Não tem consenso, mas ela deslancha de 80 para frente, né? Ela começou antes, mas ela deslancha de 80 para frente. Mas o Lacan previu isso. E ao prever isto, ele começa a repensar a sua teoria. E aí ele começa a pensar na clínica o quê? Como eu falei para vocês um tempo atrás, na clínica da consequência, da responsabilidade, da criatividade, na clínica do menos um e não do mais um, na clínica onde você tem que se haver com o desconhecido e não com o conhecido, porque o pai orientador é um conhecimento, né? Você tem a resposta do pai, o pai te diz o que você deve fazer. Quando esse pai começa a perder força, você já não tem mais seu orientador que te diz o que fazer. Logo, você vai ter que se haver com essa angústia de não saber. Você vai ter que se haver com essa angústia de não sei qual é o próximo passo, porque eu não tenho nada que me oriente mais. E aí o bicho pega. Porque antes havia um pai orientador, cujo qual, se eu batesse de frente, ou fizesse errado, ou tropeçasse, eu seria recoberto de culpa. Já com este pai perdendo poder e perdendo força, a chavinha sai da culpa e vai para a responsabilidade. Nós temos então um laço social que cobra mais responsabilidade. Frente ao quê? Ao não saber. Porque se eu não sei, e mesmo assim vou agir,
tenho que ser responsável frente a esse ato. Então, olha a diferença. Na vertical, culpa. Na horizontal, responsabilidade. Estão entendendo, né? As diferenças. O que acontece? Muita gente vai falar assim, nossa, mas como é que esse pai perde força, né? Como é que esse pai tá perdendo essa representação? Aí tem gente que acha assim, não, mas eu sou aquele paizão que está presente e que faz tudo. Gente, não é essa a questão. A questão é, por exemplo, coisa simples, tá? Basta atender criança que vocês vão ver. Eu não atendo, mas estudo. A criança vai lá e pergunta pro pai. Pai, de onde vêm os bebês? O pai inventa aquela história cabulosa. A criança vai lá, entra no Google e descobre. E aí, ela não só descobre, como ela aprende que existe órgãos, que existe um sistema reprodutivo ou reprodutor. Ela descobre que existe ciência ali, conhecimento. Ela descobre um mundo cheio de coisas legais, que o pai, não que ele tenha culpa, tá, gente? Mas que o pai não consegue fornecer aquilo. Né? Não tem um manual de como ser pai. Então esse pai perde força, ele perde a representação. Outro exemplo, hoje é muito comum a gente abre o Twitter e tem os funcionários da Netflix ou de outras empresas respondendo em nome da empresa nos posts e brincando. Vocês imaginam isso há 20 anos atrás? Imagina, a empresa ela só se posicionaria publicamente através de uma nota oficial escrita por um representante público daquela empresa, né? O setor ali de relações públicas, e escrever uma nota. O que acontece? Hoje não precisa mais. Hoje nós estamos nessa conexão onde um funcionário da empresa pode ir em nome da empresa fazer um comentário em um post, sem ser pai orientado, sem pedir autorização para o patrão. O patrão perdeu a força. O funcionário muitas vezes sabe muito mais do que o patrão e ele sabe disso. E o patrão também está sabendo disso. Né? Aquela pessoinha tem muito mais domínio da tecnologia, ela tem a linguagem dos meios sociais interativos, ela tem um monte de recursos que talvez o patrão não tenha. Então ele tem a liberdade de se posicionar sem a orientação do pai e sem a autorização do pai. Então olha o pai perdendo força, olha a pai orientação perdendo aquela função representativa. Toda, não entre em desespero, que ai meu Deus, e agora, o que vai ser do pai? Não, o que acontece é que esse pai tem que se reinventar. Ele tem que se reinventar neste mundo novo, que surge a partir da globalização, que é um mundo horizontalizado. Como é que ele vai se reinventar? Gente, tem coisinhas que eu separei aqui, que é o que o Forbes chama de Terra 1, Terra 2, que eu vou colocar para vocês alguns exemplos, tá? De como a gente se reinventa nesse mundo. Porém, aí vem um balde de água fria. Se você for estruturado na vertical, você vai morrer vertical, porque é estrutura. Lembra que em psicanálise o que é estruturado não muda. Né? Você pode melhorar um monte de coisa, né? Você pode se haver, se responsabilizar, mas aquilo que é de estrutura é fixa. Então, aquele papo, neurótico vira psicopata? Não. Neurótico vai morrer neurótico. Não existe transição entre estruturas, tá? Então, esse é o banho de água fria, né? Eu, Darcy, acredito que a maioria de vocês nasceram no mundo em transição, né? Os mais novinhos, assim, os que estão nascendo agora, talvez já tenham um mundo compreendido de uma outra forma. Por isso que a gente sofre, né? Às vezes a gente quer ser vertical, sendo que a situação que a gente está pede horizontal. Às vezes a gente quer ser horizontal, mas não consegue, porque a estrutura nossa é vertical. E aí a gente entra numa espécie de colapso existencial. Tá? Vamos ver aqui o que vocês mandaram, que eu fui me empolgando e nem li mais nada. Oba Curso, um grupo de estudos. Ele morria e eu nascia também.
Foucault expõe cruamente isso quando nos apresenta sua obra sobre a loucura como se o Estado exclui o que está à margem da norma. Exatamente. Isso é uma questão importante de trabalhar também, né, Eli? Essa questão da marginalização, né? A gente poderia entrar nessa questão do que é ser normal, né? Quem é normal? Né? Essa coisa de normal, né, vem de norma. Então, Foucault trabalhou muito bem isso mesmo. Vamos lá. 454. Então, eu peguei aqui uma tabelinha que o Forbes monta, inclusive é uma apresentação de PowerPoint que ele usa e eu tomei o cuidado de separar aqui, por isso eu não tenho como mandar para vocês. Mas ele coloca terra 1, terra 2. Então, o laço vertical, o Forbes chama de terra 1. O laço horizontal, em conexão, o Forbes chama de terra 2. Tá? Então, só para situar. Então, terra 1, estou lendo. De novo, estou lendo, deixa eu dar referência, estou lendo um PowerPoint do George Forbes. Terra 1, vertical. Terra 2, horizontal. Em Terra 1, o mundo é padronizado. Em Terra 2, é múltiplo. Então, ó, aquela questão que eu trouxe para vocês de aonde você se reinventa, né? Aonde o pai se reinventa como representação. Não se apeguem a homem e a mulher, tá? Essa questão pai em psicanálise é a representação, é a função, independente de órgão sexual. Acho que falamos isso em uma live, eu acho, não tenho certeza, tá? Mas órgão sexual não define homem ou mulher. Acho que falamos, né? A sexualidade é psíquica. Ah, não, tô confundindo, gente. Eu falei isso num podcast. Então, vamos lá. A sexualidade, ela é psíquica, tá bom? Então, não confundam isso. Depois eu trabalho numa outra live, isso melhor com vocês. Deixem essa ideia flutuando aí, guardadinha, que eu trabalho com vocês. Então, de novo, mundo vertical, padronizado, mundo horizontal, múltiplo. Mundo vertical, focado, mundo horizontal, diverso. Então, eu não fico focado aqui, ó. É diverso, é várias coisas, conectadas, lembre, conexão. Renata, Darcy, depois desse final da live, você que tem paciente, obrigado pela transmissão maravilhosa. Eu que agradeço, Rê, por estar aí. A ideia é ficar salva para vocês assistirem depois. Depois você me conta o que achou. Seguindo, o mundo vertical é hierárquico. Lembra lá que eu falei para vocês. O mundo horizontal, colaborativo. Então, todo mundo fala, todo mundo dá ideia, é democrático. Mas é um democrático onde todos deveriam ter voz. Então, ele é mais colaborativo. Tá? O mundo vertical, ele é linear. O mundo horizontal, ele é reticular. De novo, né? Faz redes. Reticular porque faz redes. O mundo vertical é rígido. Lembra a norma, né? O mundo horizontal é flexível. A flexibilidade. Né? Lembra lá da Ana O, quando ela fala pro... Olha que ali o mundo era bem vertical. Mas quando ela fala pro Breuer, senhor, calha a boca e me deixa falar, porque quando eu falo, eu melhoro, eu limpo a minha chaminé. Isso, por exemplo, é flexibilidade. O Breuer foi flexível, e enquanto médico se calou para ouvir a Ana O. Então, um exemplo de flexibilidade. O mundo vertical é progressivo. Né? Então, você tem uma progressão. O mundo horizontal é surpreendente. É o mundo do acaso, né? Da surpresa. O outro não, lembra? Tudo previsto, tem previsões no vertical. No horizontal, não. No horizontal é sempre surpresa. O mundo vertical, de uma certa forma, as coisas têm uma garantia. Ou é isto, ou é isto. Né? Ou você segue a profissão dos seus pais, ou você faz um concurso público para o Banco do Brasil, para os Correios ou para a Petrobras, ou, se você for de uma família que tem dinheiro, você fazia medicina, direito, ou engenharia, ou assim. Né? Então, existia uma certa garantia na orientação. Hoje, então, no mundo horizontal,
ao invés de ter garantia, você tem risco. Então, o vertical é garantia, no horizontal, risco. Por que risco? Porque a gente pode fazer muita coisa mesmo, né? Você tem pessoas que são formadas em, sei lá, em medicina e vai ser psicanalista, por exemplo. Tá me ouvindo aí, né? Você tem pessoas que são musicistas e ao mesmo tempo, sei lá, são motoristas de Uber e ao mesmo tempo professor de informática e tem uma empresa de TI. Claro que a gente entraria em questões aí de que o mundo está complicado e a gente é obrigado a fazer um monte de coisa porque senão não sobrevive, tá? Mas a ideia é o risco, né? A gente tem mais riscos e menos garantias. E o último ali que é colocado no slide, o mundo vertical, ele é mais disciplinado. Já o mundo horizontal, ele é responsável. Foi o que eu falei com vocês agora há pouco. Né? Disciplinado porque você segue a norma, a regra. E se você não a cumpre, culpa. Já no nosso aqui, né, horizontal, responsabilidade. Né? Você vai ter que se haver com aquilo, tá? Então acho que caminhamos bem aí. Tem muito mais coisa que daria para trabalhar, mas eu também não quero esticar demais, porque a live fica muito longa e aí daqui para quem vai assistir depois acaba ficando um pouco cansativo. Então eu consegui encaixar dentro do tempo previsto. Espero que vocês tenham curtido. Enquanto eu estou terminando aqui de falar, se quiserem mandar mais algum comentário, perguntar mais alguma coisa, antes que eu encerre, aproveita. Acho que eu consegui transmitir para vocês, né? Bastante coisa, deu para fixar bastante ideia, bastante teoria. Deu para vocês compreenderem, juntando as duas partes, né? A live da semana passada com essa, todo o caminho que eu gostaria que vocês, de alguma forma, fixassem, compreendessem, para que vocês tenham uma visão psicanalítica mais moderna, uma visão psicanalítica mais contemporânea, que abarque as nossas questões atuais. Porque às vezes a gente estuda Freud, mas Freud é um homem de seu tempo, muito à frente, mas ainda um homem de seu tempo, que pensou as coisas a partir do seu tempo. Lacan idem, apesar de, assim como Freud, ser um homem de seu tempo e ter pensado à frente, mas ele era uma pessoa do seu tempo. Então nós precisamos sempre pensar uma psicanálise para o nosso tempo atual e sempre ir atualizando ela, permitindo uma leitura das coisas que nós temos hoje, ou seja, dos sintomas, das patologias, do laço social atual. E por isso que é importante entender essa transição do laço vertical para o horizontal, porque a psicanálise atual vai exigir uma outra teorização, claro, baseada nos fundamentos originais, mas uma outra teorização que nos permita lidar e manejar este novo sujeito, que é um sujeito sujeitado pela estrutura horizontal e não mais pela estrutura vertical, ainda que boa parte de nós sejamos verticalizados. Mas, se a gente está na transição, a teoria psicanalítica precisa também transitar. Ok? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, que daí eu já encerro. Gabi, bom te ouvir, amigo. Valeu, Gabi. Espero que esteja tudo bem aí, Gabizinha. Aliás, Gabi, qualquer dia você participa aqui também com a gente, hein? Vou te jogar na fogueira aqui pra gente fazer um debate bem legal. Nelly, muito rico o conteúdo. Valeu, Nelly. Aline disse, foi ótimo. Valeu, Aline. Kaique, obrigado, Darcy, a todos que participam. Aprendo e reconstruo com vocês. Muito bom. Obrigado por ser horizontal. Eu tô me reinventando nessa aí. Confesso que na estrutura eu sou analógico. Aí eu tô tentando me reinventar no digital, mas na estrutura eu sou analógico. Maiara, sensacional, Darcy, sua transmissão, sempre abrindo reflexões necessárias. Eu que agradeço. Nossa, gente, eu já botei a cara aqui perto, aqui, ó, a luz já me causou coisas nos olhos. Dani disse, Hollywood me fez perder uma parte. Ah, essa Hollywood. Mas assistirei de novo fazendo minhas anotações de praxe. Muito obrigado, Darcy, sensacional como sempre. Eu que agradeço, Dani. Você me conta aí que Hollywood é esse. A Gabi respondeu já. Haha, vamos embora. Demorou, hein, Gabi? Depois a gente bola aí uma live para fazer juntos. Fechou, gente? Até a próxima. Um beijão. Façam comentários no vídeo.
cliquem lá no sininho para vocês receberem as atualizações. Até a próxima. Tchau, tchau.